Desde muito cedo, cresço na vida com essa arte. O amor, meu estandarte. Minha fé veio do berço, ao instinto obedeço. Me tornei compositor, escrevo e sou cantor. Graças à minha valentia, pois na crise ou na regalia, não desisto desse amor. Literatura de cordel ou simplesmente cordel é o tema do nosso programa de hoje. Hoje no nosso estúdio, nesse novo programa, nós vamos receber nosso amigo Robson Batista, que é vice-presidente da Academia Barreirense de Letras e também posso chamar de compositor ou um literário da literatura de cordel. Robson, desde já agradeço a sua presença, a dispensar seu tempo para a gente participar desse bate-papo. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre literatura, sobre cultura, vamos passear um pouco sobre a questão da Academia Barreirense de Letras, a sua função e tudo mais que relaciona a essa cidade com relação à arte, à cultura e o que também falar um pouco sobre o Flor do Trovão Ponto de Cultura, né? Que você é professor de música e tudo mais. Então vamos lá, começando falando primeiro, o que é a literatura de cordel? Apesar de ser uma literatura autêntica nordestina, né, eu acho que você sofre pela falta de difusão dessa literatura aqui na nossa região, não só na nossa região, no Nordeste em geral. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre a literatura de cordel e como é esse seu trabalho árduo para fazer essa divulgação da literatura de cordel. Tudo bom, querido? Agradeço o convite, professor Jean. Para nós, realmente é uma oportunidade, mais uma vez, de divulgar e trazer alguns pequenos esclarecimentos que fazem toda a diferença sobre a literatura de cordel. Hoje, necessariamente, nós não precisamos chamar literatura. Antigamente, era uma espécie de autoafirmação numa poesia que já foi tida como morta, numa poesia que ainda, infelizmente, é colocada à margem, mas hoje você fala cordel, então agora a gente já tem aí até foi baixada uma lei, né? Uma portaria institucionalizando o repentista, o cordelista, trazendo mais convalidação para o trabalho do poeta repentista e do poeta cordelista. Então, eu sou um poeta cordelista. Às vezes as pessoas falam assim, está chegando aí um poeta, e quando a gente chega com a literatura, né, o cordel, as pessoas pensam que vai ter um repentista ali e tal. Claro que a gente anda em parceria. Ontem eu estava com um dos maiores repentistas do país, que mora em Barreiras. Zé Domingos aqui, fazendo menção do nome dele, porque foi um dos mestres que eu tive e tenho na minha caminhada. Mas o cordelista, ele declama e escreve. E muitas vezes declama o que já está escrito. Ele não é necessariamente um improvisador. Tranquilo, que seria o caso do repentista que faz isso de improviso. Improvisador. Que né? hoje nós temos os rappers e tem toda essa questão, né, já mais moderna, que seria esse improviso, né, inclusive tem até disputas, né, que seria essa questão aí dos repentistas, né, mais da antiga, vamos colocar assim. A gente aqui em off conversando, e aí você me fala que você é um candango, que vem morar em Barreiras, chega aqui com 13 anos e você já adentra no mundo da arte. Nesse período, né, como adolescente, eu acredito que o ABC do adolescente seja, né, uma autobiografia que você fez aqui em cordel. Como foi essa descoberta do cordel? Ela veio junto com a descoberta da arte ou você descobriu isso depois, essa sua queda, vamos colocar assim, para essa questão de ser cordelista? O ABC de um adolescente, que é esse livro aí, preto, né? Interessante até mostrar a capa dele, ele é bem moderno, né? Por ser cordel, né? Projeção mais bem moderna, né? A ideia foi trazer um público, né, de crianças, adolescentes, para a literatura popular, que geralmente é um público que ainda é inacessível. Quando você fala de literatura popular, você vai ouvir os nossos pais, avós, tios, falando de Cancão de Fogo, Chegada de Lampião no Inferno, Pavão Misterioso e outros clássicos como o Alto e a Compadecida, que nasce de um trabalho de cordel genial de Ariano Suassuna. Ele fragmenta, mas acaba trazendo informações de outros cordéis, que falava de João Grilo, porque o personagem João Grilo e o Chicó já existiam em outras histórias de cordel. Então é condensado aí a ideia de uma nova obra e gera um filme fantástico, e, na minha opinião, as melhores obras brasileiras é o Alto e a Compadecida. Antes, só te cortando, particularmente eu assisto ele assim, tipo, no ano, 2, 3 vezes. 3 vezes. E a gente não cansa, né? E a gente não cansa de assistir. Maravilhoso, a versatilidade que é ali. Ali é a cara do verdadeiro Nordeste brasileiro. Então, aí a gente entra nesse mundo da literatura, com o ABC do Adolescente, foi meu segundo livro, trazendo esse público. Eu tenho a honra de dizer que só esse aí a gente tem umas 30 mil
tiragens entre gráfica e outros que a gente faz artesanalmente. Eu sou um cordelista que faço o meu cordel, assim como o Zeca Pereira, que foi o meu mentor no cordel Priori, a pessoa que mais me incentivou, passou técnicas. É importante dizer isso, o cordelista, se eu viajar com a impressora e alguns vegetais e a caneta e o papel, a gente tem cordel em qualquer lugar. Então a gente já fez cordel na Chapada Diamantina, escrevi de manhã, à tarde estava pronto na folha de ofício ali, improvisado e pendurado no barbante e já declamando. Então a gente tem essa versatilidade. Não usa estilogravura, mas já usa recursos tecnológicos atuais, né? Uma boa impressora ajuda. Com certeza. Então, assim, o ABC de um adolescente, ele traz essa característica. Do Robson, adolescente, que já conhecia a Bahia, mas vinha só de passagem. E agora o Robson, que abraça a Bahia, inclusive eu vou daqui a pouco ler um soneto que eu fiz para Barreiras. Abraça Barreiras como sua primeira namorada, sua primeira esposa, seu primeiro filho, seu primeiro livro, sua primeira música. Então, Barreiras é muito importante na minha vida, porque realmente eu sou mais baiano hoje do que brasiliense, né? Barreiras é fantástica, né? Porque abraça a gente de uma forma fora do comum. Eu mesmo venho de fora, mas eu me considero um barreirense hoje nato. Já estou acostumado com a cultura local, né? Os costumes, né? E tudo mais. E acredito que também você passou por isso, né? Então você disse que tem 27 anos, né? Agora aqui de desde Barreiras. 1990, né? Vai para 28 já, né? 28 anos. Então, é um barreirense nato. E como você falou que você viaja para fazer a divulgação, né, da questão dos cordéis. Aqui em Barreiras, como é que está essa questão hoje? Tudo bem que você tem um trabalho já firmado, tem o Ponto de Cultura Flor do Trovão, que você faz, né, como professor, está ali e trabalhando, mas quando você chega, vamos supor, em um bairro, você ainda vê que as pessoas não conhecem ou não estão inseridas nessa ideia de curtir a literatura, né, de cordel, ou o cordel simplesmente? Tem uma frase de Charles Chaplin que vai vir a calhar. Ele diz assim: um dia sem um sorriso é um dia perdido, né? É impossível você chegar numa casa, numa residência, numa escola, numa praça. O cordel tem isso. É uma coisa que me atraiu como imã para a literatura de cordel, porque eu sou um cara de relacionamentos. Se chegar num lugar e tiver todo mundo calado, todo mundo triste, eu tenho que puxar um violão, puxar uma poesia, fazer alguém rir. Esse dia eu estava aqui na zona rural de São Desidério, na casa da minha sogra, e aí está todo mundo sentado, né, tal. E vem, rapaz, a língua do poeta coça. Aí eu comecei, fiz um verso, pronto. Aí um rio, fiz outro verso. Aí daqui a pouco eu estava puxando poesia matuta, que é fantástica, a linguagem coloquial do matuto. Enfim, a literatura de cordel, ela tem esse imã. A embolada, o coco, o repente, sem discussão. O poder de impacto é maior. Você chega numa feira com pandeiro, existe um dito muito nordestino que diz assim: fulano acabou com a feira. Que o cara pegou o pandeiro e arrebentou, então acabou a feira, né? Então, o cordel também tem isso. Você chega, declama, você quebra um gelo, entende? Pode estar frio o ambiente, pode estar todo mundo ali nostálgico, você quebra o gelo, porque a literatura, a poesia tem esse poder. E o cordel, peculiarmente, ele fala uma linguagem mais popular mesmo, né? O cordel ele tem tido agora, pelo menos na grande rede, né, que nós temos de televisão no Brasil, que seria a Rede Globo, no programa Encontro, né, que tem o Braulio Bessa, que faz sempre... Todas as sextas, né? Todas as sextas, o repente dele ali e tal. E o que muita gente não conhece, que seria a poesia matuta, ou os causos matutos, de Gessia Quirino também. Exato, um mestre, né? Um mestre, né, que trabalha com isso. O cordel, ele sempre tem que ter a veia cômica, ou não necessariamente precisa da veia cômica? Ou pode ser também uma coisa mais dramática? Ou você tem uma característica que as pessoas vão identificar o seu cordel? Gente faz coisa de gente. Quando você trabalha com literatura popular, você vai para dentro da vida real das pessoas. Você tem mitos como o Pavão Misterioso, você tem contos, né, vários contos de cordel que são encantadores. Só que realmente parece que quando você vai para a vivência, a coisa é divertida. Porque o ser humano, o brasileiro é divertidíssimo, né? E o cordel traz isso. Mas necessariamente o cordel, por exemplo, eu tenho um cunho muito familiar, muito biográfico e autobiográfico. Então, meu primeiro livro, se você puder pegar aí, do violãozinho, você vai ver aí, História de Meu Pai, né? Começa essa narrativa com saudade e emoção, lembrando meu velho pai, vivo no meu coração. Muita história ele deixou e o tempo se encarregou de me dar inspiração. Eu começo a narrar aí em sétima, o primeiro cordel que eu escrevi, o primeiro desafio para mim foi esse livro, minha escola de cordel, a biografia do meu pai, falecido pai. Então, na ausência
de um familiar ali na lembrança dolorosa, a gente traz alegria, mantendo viva a memória através do cordel. O segundo é autobiográfico. Eu comecei por aí. Fantástico. A gente vai chamar o break porque fique agora no final desse bloco com Robson Batista e o seu cordel. Pronto, três estrofes aqui, saída do forno agora, tá? Lembrando do ponto de cultura um pouquinho, a gente fez para o ponto de cultura. Cultura é arte educar. Educação é cultura, cultura é educação, a poesia é minha arte, para falar desse refrão. Toda expressão do ser, o pensar e o fazer é cultura em ação. Seja qual for a linguagem, raça, povo ou continente, a cultura é o cerne, identidade da mente, música, dança e pintura, trazendo a caricatura da alma face da gente. Barreiras, Brasil, Bahia, vamos culturalizar, romper todo cativeiro e o homem libertar, pois o mundo ainda não está sendo, pela fé, um lugar de arte educar. Parabéns. Já já a gente volta.